Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Partiu mais uma aulinha de geografia? Vamos lá? Então vem. Vamos acordar? Bom dia! Tá friozinho? Põe mais um casaco, mas vem, abre o olhinho, me escuta. Vamos comigo? Nosso assunto hoje são a continuação do tema que a gente viu na última aula, tá? São os principais espaços agrários do mundo. Eu caprichei nos slides, tentei fazer a forma mais legal, mais assim, ó, ilustrada possível para que a gente possa, né, entender quais são as diferenças. Opa, faltou aqui mundiais, já botamos um i aqui já, aqui, ó, pronto. Vamos botar na tela grande? Deixa eu só aumentar aqui, agora sim. Os principais espaços agrários do mundo, tá? Isso é importante, professora? Opa, se é, para saber então, como é que os países, como é que os lugares estão produzindo, e também sempre são questões importantes para quando a gente está falando de vestibular, de Enem, de concurso, tá? Sempre é importante também aprender mais. Então, vamos lá, meus queridos. Quando a gente fala de principais espaços agrários do mundo, não tem como não falar nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, ele é um dos maiores produtores agrícolas do planeta. Ele tem algumas vantagens, né? Ele tem um grande território, tem um grande espaço. O que ele produz, ele não só usa para o mercado interno dele, mas também ele vende para outros países, então é destinado também para exportação. Ele tem um grande desenvolvimento econômico e tecnológico, então as suas áreas de produção trabalham com os melhores tipos de tecnologias e maquinários, além de possuir grandes áreas agricultáveis. A gente fala principalmente da planície central dos Estados Unidos, então, que é ideal para o uso de maquinário. Ainda tem nessa região das planícies centrais um predomínio de clima temperado, isso facilita o plantio de muita coisa, não é um clima extremo. E ainda nessa região tem o rio Mississippi, Missouri, que faz parte da bacia hidrográfica Mississippi, Missouri, que é tudo que alguém que está trabalhando com área de agricultura precisa. Você tem um clima agradável, você tem uma área plana para usar maquinário e você tem rios para fazer a parte de irrigação. Apesar de a gente tá falando do temperado, que ele é um clima ideal, porque ele não é um clima extremo, nós temos nos Estados Unidos uma diversidade climática, quando observa desde a parte mais meridional, mais ao sul, até a parte que faz fronteira com o Canadá, a parte mais ao norte, ele tem uma variedade climática. Isso permite uma variedade de plantios também, tá? E os Estados Unidos, quando ele teve a sua expansão para o oeste, ele estabeleceu o Homestead Act, que foi uma lei que, na verdade, disponibilizou para as famílias que queriam um pedaço de terra de 64, deixa eu até conferir aqui, 64, 64 hectares. Para quem não sabe quanto é que é um hectare, são 10 mil metros quadrados, tá? Era concedido para as famílias 64 hectares e elas tinham uma meta para atingir de produção. Tá? Então, essa lei do Homestead Act, ele tinha esse propósito, tá? Além disso, uma outra característica da agricultura dos Estados Unidos é que ele usa cinturões especializados. Esses cinturões são chamados de belts, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver um mapinha ali que vai mostrar mais ou menos como é que funciona essa setorização dos tipos de plantio, tá? Tem algumas coisas que jogam contra, né? Que tem algumas contradições na agricultura dos Estados Unidos. Por exemplo, a monocultura, porque a gente sabe que quando você desenvolve muita monocultura, acaba tendo uma exaustão do solo, e aí vem a segunda contradição ali, ó, que é a aplicação excessiva de fertilizante químico. E esse uso de fertilizantes químicos acaba chocando com resistência de certos mercados, por exemplo, na Europa não entra, tem toda uma restrição, né, de produtos de acordo com a quantidade de fertilizantes e produtos químicos que são aplicados. Então, esse uso de fertilizante químico acaba chocando com alguns mercados que têm algumas restrições. E ainda uma outra questão é a dieta pouco saudável do estadunidense, que acaba direcionando esse tipo de plantio, né, que não é muito saudável, né, o ritmo de alimentação, a dieta nutritiva. Ainda nos Estados Unidos, a gente tem observado que tem
um aumento da parte da concentração fundiária, que está se diferenciando do que era o Homestead Act, né, que era a divisão de 64 hectares por família. Atualmente, as grandes empresas, os grandes grupos empresariais estão comprando e estão se apossando, né, estão criando grandes latifúndios, está tendo uma concentração fundiária. Essa concentração fundiária, associado ao uso de cada vez mais tecnologia, acaba causando um esvaziamento populacional na área rural, e esse pessoal da área rural acaba cada vez mais nós tendo um aumento na população urbana, uma diminuição na população rural, certo? Aqui nós temos o que são os belts americanos, ó. Aqui, então, os Estados Unidos, aqui, ó, foi dividido em sul, norte, planícies centrais, onde a gente tem a bacia hidrográfica do Mississippi, Missouri, o oeste, para onde se expandiu a agricultura, e a costa do Pacífico. Nessa área aqui, ó, entre a costa do Pacífico e o oeste, nós temos aqui a região montanhosa, né? Aqui a área de montanhas, tá? Então, a região sul, ela é mais destinada ao plantio de fruticultura, tá? A região aqui, principalmente a região de laranja, aqui nessa região aqui, né? A região nordeste, o cultivo de hortaliças, de pecuária, de legumes, e ainda tem, deixa eu passar aqui, e ainda tem nessa região aqui, a pecuária mais destinada ao gado de leite, né, que é o cinturão, então, do laticínio, aqui nessa região nordeste. A região das planícies centrais, elas são destinadas ao plantio do trigo e do milho, então, precisam de grandes áreas, e não necessariamente tem que estar muito próximo do destino do consumidor, né, porque são tipos de produtos que resistem a grandes viagens, tá? A região oeste é uma região mais árida, mas com o uso de grandes tecnologias de irrigação, acaba sendo desenvolvido aqui também legumes e frutas, além de criação de cavalos, de suínos, ovinos, tá? E também de galináceos, tá? Então, na verdade, aqui tem um investimento de tecnologia para poder vencer essa questão climática aqui na região oeste. E na região aqui da costa do Pacífico, é onde a gente tem a área de maior importância de plantio de frutas, né, principalmente de uva. Aqui na região da Califórnia, por exemplo, tem inclusive vinhedos, né? Então, aqui são os belts americanos, né? São as faixas, são os cinturões especializados. Olha só a diferença da plantação nas agriculturas na região da Europa. Enquanto os Estados Unidos são grandes propriedades, na Europa são pequenas e médias propriedades, tá? A alta tecnologia vale tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, só que na Europa eles também usam as fazendas multifuncionais, que são as fazendas também que têm, por exemplo, o uso para o turismo rural, o uso para o contato com a natureza, tá? Então tem essa aplicação também. O mercado europeu tem fortes restrições a plantas geneticamente modificadas, as híbridas, então exceto o milho e a batata, que eles, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, eles estão trabalhando também com algumas plantas geneticamente modificadas, mas a Europa, ela tem uma restrição muito forte. E na Europa foi instalado a PAC, que é a Política Agrícola Comum. Essa política agrícola da Europa, ela tem como objetivo buscar a autossuficiência alimentar, né? E também o uso das práticas protecionistas para proteger os seus produtores. Quais são os princípios dessa política agrícola? A setorização, também dividido por áreas, a gente vai ver daqui a pouquinho quais são as áreas que são mais dedicadas a que tipo de atividade. A eliminação de barreiras alfandegárias entre os países da Europa, tá? Então, não com os outros países fora da Europa, com os países da Europa, né? Então, a eliminação das barreiras alfandegárias. O estímulo do consumo do produto europeu, então, eles estimulam o próprio povo a usar, a consumir produtos da Europa. E ainda blindar e proteger os seus produtores, principalmente através da atividade, né, através das práticas protecionistas, tá? Olha só aqui, ó, o mapinha agrícola e pecuário da região da Europa, então, vocês podem observar aqui, ó, que também é setorizado, né, cada área, porque isso respeita muito também a região, o tipo de clima, qual é a tradição do local,
qual é o tipo de plantio que se tem mais experiência, tá? Então, é respeitado essa setorização na Europa. Outros países desenvolvidos, faltou um S ali, né, no desenvolvido, outros países do mundo desenvolvidos, os países desenvolvidos. Nós temos o Canadá, ele tem uma região muito fria ao norte, mas na fronteira meridional tem uma expressiva produção de cereais, na fronteira ali próxima aos Estados Unidos, na região mais meridional, mais ao sul. O Japão, ele é um país com territórios pequenos, apesar de pequenos, aonde ele tem áreas de cultivo, ele tem uma elevada produtividade. O que quer dizer isso? Que ele aproveita o máximo possível as áreas onde tem o plantio. No arroz e no legume, eles são autossuficientes, que faz parte da dieta alimentar do japonês, porém, os outros alimentos, ele não é autossuficiente, ele acaba importando de outros países. A Austrália e a Nova Zelândia, o forte deles não é a agricultura, o forte deles é a pecuária, principalmente a criação de ovinos, das ovelhas, porque é onde eles extraem, inclusive, também a lã. A Austrália, boa parte dela é uma área de deserto. Então, na parte mais ao sul, entre o sul e o leste, na região sudeste, parte mais meridional, mais ao sul e também eu diria mais ao sudeste, eles têm o cultivo de frutas, porque o clima é um pouquinho mais ameno, tá? E Israel é uma região de deserto, mas tem se destacado através dos seus kibbutz, que são fazendas comunitárias, são sistemas de cooperativas. O interessante dessas áreas aqui é que estão usando tecnologia de irrigação, então estão mudando cenários que eram desertos para cenários verdes através dos kibbutz, certo? A gente parou um pouquinho de falar dos países mais desenvolvidos e vamos entrar na parte dos países periféricos. Os periféricos, eles acabam tendo ainda a herança do tipo de plantio do plantation, que era e ainda tem características hoje, que é o plantation. Latifúndios, né, concentração de grandes terras na mão de poucos, um produto que é destinado boa parte para exportação, não tem uma preocupação com o mercado interno e sim com a exportação, porque visa o lucro. Práticas monoculturas, que acabam trazendo uma exaustão para o solo. Tem um predomínio de trabalhadores rurais desqualificados. Olha como a diferença dos Estados Unidos e da Europa para os países, né, periféricos, né, os menos desenvolvidos. Trabalhadores rurais desqualificados, o uso menor de tecnologias, né, apesar de terem fazendas que estão se adaptando aos sistemas mais modernos de produção. Mesmo assim, o destino do produto é para o mercado externo, tá? Por que a gente tem ainda uma questão que muitas terras nos países periféricos pertencem a pessoas que atendem a grandes corporações que lidam com agronegócio. Então, as pessoas que lidam com alimentação e tal, e aí o pessoal que planta, vai usar tecnologia, vai usar os insumos, as sementes geneticamente modificadas ou não, de acordo com o que as grandes corporações alimentícias estão exigindo. Então, acaba sendo influenciado por essas corporações transnacionais. Em muitos casos, há o uso indevido do defensivo químico, porque nesses países periféricos, ou as leis não são muito rígidas, ou não tem uma boa fiscalização, e acaba tendo um uso mais agressivo dos defensivos químicos. E aí, só uma ressalva, apesar de terem todas essas características no mundo periférico, existem, sim, algumas plantações, algumas áreas cultivadas, que são plantadas de forma simples, na sua maioria, sim, mas também temos a presença de pequenos produtores que partem para fazer associações com complexas redes de agronegócio, e aí podem ter cultivo alternativo, pode ter cultivo isolado ou cooperado, pode usar mais ou menos tecnologia, fugindo um pouquinho da regra, né, do comum. E uma característica que é muito comum dos pequenos produtores, infelizmente, nos países periféricos, os pequenos produtores, apesar deles serem responsáveis por boa parte da nossa alimentação na nossa mesa, apesar deles serem responsáveis por dar 80%, por exemplo, no Brasil, né, 80% dos trabalhadores rurais estão estabelecidos em propriedades pequenas ou médias. Infelizmente, esses pequenos produtores são os que menos recebem apoio e incentivo tanto do governo quanto das instituições privadas. É uma realidade triste, mas é o que acontece.
Quanto à questão do protecionismo, o que que é o protecionismo, tá? Aqui tem algumas medidas protecionistas aceitas. Por exemplo, o meu país aumenta o imposto dos produtos que vêm de fora, para que não seja mais interessante esse cara que vem de fora querer vender aqui. Tem um cara que vende, por exemplo, que produz lá no país dele açúcar. Aí ele vem vender açúcar no meu país. Se eu aumentar o imposto aqui para ele, o preço dele vai ficar mais alto que o meu produtor interno. De certa forma, eu estou protegendo o meu produtor interno. Ou, por exemplo, se eu crio barreiras fitossanitárias, como a questão da Europa que não aceita sementes modificadas. É uma forma de proteger, de diminuir o assédio de outros países, né, da cultura de outros países. E ainda, se eu oferto algum benefício, né, oferta específica de subsídios, se eu dou algum empréstimo para pagamento a longo prazo, com baixos juros, se eu cedo sementes, se eu diminuo os impostos do meu produtor, eu estou, de certa forma, protegendo ele também. Então, aqui são estratégias, são medidas que são aceitas até certo ponto. Isso aqui ainda é claro que passa por alguns órgãos internacionais como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, mas são as medidas protecionistas aceitas pelo mercado internacional, tá? Aqui eu tenho 3 exemplos de questão de protecionismo de algumas práticas que são ilegais. O dumping, que é quando uma empresa baixa o seu preço do seu produto, ele baixa por um tempo, porque o valor estando mais baixo, ele conquista o mercado daquela região. Os outros produtores menores não conseguem baixar tanto o preço e acabam indo à falência. E aí esse mercado depois vai ficar somente para esse cara, né, que baixou artificialmente o seu preço, ele vai ser o que vai dominar o mercado, e aí ele estabelece depois o preço que ele quiser. Isso pode ser feito por uma empresa, um monopólio, ou por algumas empresas, que são chamadas de oligopólios, tá? Então, quando a gente tem essa questão, né, de baixar temporariamente, artificialmente o preço, só para fazer com que outros concorrentes vão à falência, quebrem. Uma outra prática ilegal, os cartéis, quando diferentes empresas se juntam para combinar preços, né? Então, assim, ó, não vai ter uma livre concorrência. Se todo mundo fazer um preço alto, os consumidores vão ser obrigados a pagar preço alto e eles vão ter o máximo de lucro, tá? Isso aí é uma prática ilegal. E, além do dumping do cartel, nós temos o trusts. Os trusts são conglomerados de empresas que se fundem formando uma única empresa. E aí, com isso, você não vai ter mais concorrência, você não vai ter mais aquela questão, né, do benefício do consumidor, da disputa de preço entre concorrentes, né? Não vai ter mais, porque vai ser só, junta todas as empresas e forma uma só. E aí você não vai ter mais a livre concorrência. Alguns debates internacionais sobre o sistema multilateral, ou seja, né, entre os países que vendem e compram um do outro, né, quais são as regras aceitas sobre os protecionismos. O primeiro acordo geral de tarifas e comércio aconteceu em 1957, é chamado de GATT, né, então é a sigla em inglês. Esse GATT, a cada rodada, a cada encontro, eles conversam sobre quais são as regras que devem ser estabelecidas para os países, para as negociações internacionais. Cada rodada que acontece acaba, por exemplo, nós tivemos a rodada do Uruguai, ela acaba recebendo o nome, Rodada do Uruguai. Então, essa nova rodada de debates, ela passou a levar o nome do local aonde ela ocorre. O último GATT, né, que é o último acordo geral de tarifas de comércio que aconteceu, foi na rodada do Uruguai. Essa rodada ela pode durar anos, durou desde 86 até 93, tá? Nessa rodada do Uruguai, foi instituído um fórum de discussões permanente chamado Organização Mundial do Comércio, que entrou em funcionamento em 1995, ele ainda faz rodadas de debate. A última rodada de debate que ainda continua sendo discutida é a de Doha, que aconteceu em Catar, rodada de Doha, Catar. Ela foi feita em 2001, e a discussão é quais são reduzir as práticas de protecionismo e as barreiras alfandegárias, e também tentar sanar algumas questões relacionadas à patente comercial, porque se eu sou dona do registro, né, eu acabo estabelecendo as regras de
de comercialização. Então, existe alguns conflitos, algumas diferenças de ideias entre alguns países, certo? Então, essa proposta, esse tema da rodada de Doha, que foi iniciada lá em 2001, até hoje ainda está em discussão entre os países, tá? Então, e quem acaba fiscalizando, quem acaba orientando, quem acaba normatizando quais são as regras do mercado internacional é a Organização Mundial do Comércio, certo, pessoas? Para a gente encerrar, dois conceitozinhos importantes. O que é segurança alimentar? É a garantia do direito ao acesso à alimentação adequada, que é diferente de soberania alimentar. Soberania alimentar é a decisão sobre o que tipo de alimentos aquele povo ou aquele país ele vai produzir, ele vai se alimentar, tá? Por exemplo, vocês imaginem como é que é a dieta alimentar dos indígenas, qual é a dieta alimentar de quem mora no sul do Brasil, de quem mora no nordeste do Brasil. Então, isso aí é a soberania alimentar, é a decisão sobre o que é a nossa produção, o que é a nossa dieta alimentar, tá? A segurança alimentar é a garantia ao acesso à alimentação adequada. E a soberania alimentar é o direito à produção de acordo com cada povo ou país, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí, deixa eu dar Agora sim, tela grande. Certo, meus queridos? Espero que tenha sido compreensível essa parte do nosso conteúdo. Beijão.